Aleluia. Essa é toda conferência de mulheres, eu faço uma reunião com as alunas do Casa de Isabel. A gente tem, para quem não sabe, o Casa de Isabel nasceu em 2020, na pandemia. Uma plataforma de mentoria para mulheres. E Deus já fez tanta coisa linda. No começo eu dizia assim, vai ser tão frio, distante. Mal sabia eu o que Deus ia fazer. Tem aquela canção que eu gosto, né? E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberar. Mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder para levantar um nada como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Assim é você, assim é a sua casa. Um projeto que só vai dar certo, só deu certo porque Deus colocou a mão. Onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus? E aí nasceu Casa de Isabel, com a primeira turma, já entrando com 2.000 alunas. Tem alunas aqui da primeira turma aqui, faz assim com a sua mão, isso. Depois chegando a segunda turma, tem segunda turma aqui. Terceira turma, quarta turma, quinta, sexta, elas são sempre as mais barulhentas. Sétima turma, oitava turma, a nona, décima, é uma turma gigante. 11ª, turma 12, turma 13, turma 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 20 está vindo por aí. Já tem? Não, né? Vai ter, vai ser você. Turma 20. E realmente, quando você faz algo debaixo da graça de Deus, Ele faz aquilo que Ele só pode fazer. Nós temos uma live, além de você ter aulas todos os dias, você também tem uma live semanal comigo. E é live de realmente, eu não sei elas como elas se sentem, mas eu me sinto na mesa com as minhas amigas. Às vezes só tenho que me controlar porque eu abro muita coisa da intimidade. Mas posso dizer uma coisa para você? Nunca nada vazou. Ao ponto de eu mostrar a primeira capa do livro para elas na live, que elas poderiam dar print. Gente, nunca vazou nenhuma informação. Para você ver o nível de compromisso que a gente tem juntas. E eu posso estar doente, operada, elas sabem. Já fiz live operada com ponto. Tive que sair da live correndo porque eu comecei a tossir. Aconteceu, gente, já recebi encomenda da Shein. Já chegou para mim encomenda da Shopee da Shein. Desci com elas na live para receber. Então assim, é uma live de muita vida, de muita verdade, de muita conversa. E eu falo para elas de verdade que tem duas coisas. Escute o que eu vou falar para você. Existem algumas coisas que nos desgastam e algumas coisas que nos devolvem. Marca isso. Tem coisas que você faz que te desgasta e outras que te devolvem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo aqui vive, que é a limpeza da casa. Tem coisa que você detesta fazer e tem coisa que você ama fazer. Por exemplo, tem mulher que ama passar roupa. Tem prazer, tem coleção de tábua de passar, tem 5 ferros. É PhD, especialista, conhece todos os produtos, né, de cheirinho. Mas tem aquelas que, pelo amor de Deus, quando ela vê a tábua e o ferro, é um satanás. Mas tem aquelas que amam limpar um banheiro. Outras gostam de organizar o guarda-roupa, que é algo que eu não gosto. Tem umas que amam cozinhar, né, que é lindo de ver e seja amiga de quem gosta de cozinhar.
sem interesse nenhum. Mas eu vou dizer, as mulheres que sabem cozinhar e cozinham bem são as melhores pessoas para a gente ter perto. Não é pela comida, elas são aconchegantes, gente. Ô mulher boa de ser amiga é quem cozinha. Ela já faz uma casa cheia e é a coisa linda, maravilhoso. E no seu ministério, no seu chamado, você vai ter que fazer coisas que às vezes te desgastam muito. Eu vou contar um segredo meu aqui para você e para a internet toda, porque está passando ao vivo, para as alunas também. Que eu me desgasto muito no conselho. Eu não dou conta de aconselhar muitas pessoas durante um dia, porque me esgota o conselho. Sabe, ouvir a história e aconselhar, eu faço isso, mas é algo que me desgasta. Depois eu tenho que ou tomar um banho de 1 hora, ou ficar assim, sabe, olhando para o nada, até eu conseguir me situar de novo. Mas as minhas amigas que são pastoras, gente, tem umas amigas minhas lá na igreja que pastoreiam junto comigo, elas amam aconselhar. E elas saem do aconselhamento revigoradas. Elas amam, Deus dá sabedoria e graça. Agora, se eu me coloco a ministrar, pode me botar 5 vezes. Eu vou ficar revigorada, principalmente na reunião de mulheres lá em Criciúma. É algo que eu amo fazer, não me desgasta. Quando eu estou lá atendendo todas aquelas mulheres, não me desgasta. E uma das coisas que eu tenho muita alegria de fazer é essa live com as alunas do Casa de Isabel. Pensa numa live gostosa de fazer. Pensa num povo maravilhoso de andar junto, mesmo online. Deus criou uma comunidade linda, então esse é o Casa de Isabel. E há um tempo atrás Deus me deu uma palavra que o Casa de Isabel ia se transformar numa grande rede em todo o mundo. E gente, eu posso ir para qualquer lugar do mundo hoje, do Brasil, eu tenho uma casa, se eu quiser uma caminha para deitar. Eu já fui salva por tantas situações através das alunas que você não tem noção. De uma vez o meu voo ser cancelado aqui em São Paulo, eu estar sozinha no aeroporto, de não ter confiança de entrar em Uber, e, enfim, com medo de sair de madrugada. Uma aluna do Casa de Isabel, mais o seu esposo, viu meus stories, mandou mensagem, falou: a gente está indo aí te buscar. Me buscaram, me deram cama quentinha, me deram comidinha e ainda depois me levaram de volta para o aeroporto. E aonde eu for no mundo, sempre tem alguém junto. E não é só para me acolher. Eu estou prestes a anunciar algo para você que está para acontecer no Brasil. E talvez essa palavra vai ser chegar às pessoas que até têm a caneta na mão, não sei. Mas há alguns anos atrás, eu ministrei no presídio na ala feminina. Muita gente aqui sabe disso. E ministrei muitos anos no presídio, até na ala masculina, mas eu fiquei mais na ala feminina por quase 7 anos, indo toda sexta-feira às 14 horas. Faça vento, faça sol, eu só não entrava quando realmente o presídio não permitia, que tinha algum pente fino, alguma coisa, eu não podia entrar. Mas eu entrei lá e eu vi coisas incríveis. E aí você vai pensar assim: qual é o lugar que você mais viu a manifestação da presença de Deus? E você pode até pensar que foi em conferência ou em cultos, mas o lugar que eu mais vi a manifestação da presença de Deus foi num presídio. De aquelas mulheres em roda naquele pátio, sabe, não tendo nada para oferecer e buscando a presença de Deus. Foi ali que eu aprendi a tocar o violão, foi ali que Deus foi me lapidando. E as estações mudaram. Eu fui morar em Belo Horizonte por 2 anos. Tem os mineiros aí, as mineirinhas? A terra de vocês me abençoou muito. E quando eu voltei, a Abapai nasceu, voltei para Criciúma, a Abapai nasceu. E a gente entendeu que a gente não seria mais a flecha que iria, mas a gente ia ser o arco que enviaria muitas flechas. Então hoje existe um trabalho no presídio lindo, organizado, que eu não estou lá, mas as flechas do Senhor estão indo lá. E me veio um desejo muito forte no coração, de que o livro Mulheres Improváveis estivesse em cada cela. Então quando eu lancei o Mulheres Improváveis, no nosso presídio lá em Criciúma, eu fiz o lançamento do livro no presídio. Escolheram algumas mulheres que poderiam sair da cela, porque lá é segurança máxima, é uma penitenciária de segurança máxima. E algumas que tinham bom comportamento foram escolhidas para
estar ali naquele lugar. Eu fiz o lançamento do livro com elas, entreguei o livro em mãos. Depois eu fui cela por cela orar, entregar o livro Mulheres Improváveis, que é uma mensagem para essa hora. E eu falava: Deus não esqueceu de vocês, Deus chama vocês de filhas. E aí um dia orando, e eu vou dizer para você: pare para orar, porque você vai receber direções claras do Senhor e do Espírito Santo. Seja uma mulher que recebe as direções não copiando de outra, mas buscando na fonte que é o Senhor, ajustada à sua estação e à sua vida. Eu fui orar, disse: Deus, o que o Senhor quer fazer, Pai? Eu cheguei com uma informação da editora Vida, que o livro Mulheres Improváveis estava chegando a 400, quase 500 mil cópias vendidas. Um livro muito improvável mesmo, gente. Quando eu olhei para ele a primeira vez, eu falei: é isso aqui, o livro? Mal sabia eu o que Deus ia fazer. Tem tocado milhares de mulheres. Aí eu falei: Telmo, liga para o pessoal de segurança do estado de Santa Catarina. Manda um livro meu, Mulheres Improváveis. Peça para alguém lá que é da jurisdição ler e vê se eles aprovam que cada cela do estado de Santa Catarina tenha um livro Mulheres Improváveis. Quando a mulher entrar para ficar presa, ela já tem ali uma leitura. Só que tem que ser liberado e nós estamos doando. Mandei uma mensagem para a editora Vida. Por isso que eu quero falar sobre a editora Vida. Gente, abençoe a editora Vida. Porque no estado de Santa Catarina eles doaram todos os livros. Eles falaram: nós estamos com você nisso. E aí veio a resposta do secretário de segurança, dizendo assim: sim, está aprovado. A partir de agora, todo presídio, toda cela de presídio feminino no estado de Santa Catarina vai ter um Mulheres Improváveis dentro. Ninguém vai tirar. Eu vi a mão de Deus agora. Aí pergunta para mim: quem vai ser as mulheres que vão entregar os livros? Que elas vão com os ofícios, porque é tudo organizado, e você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso, sobre organização. É tudo organizado rapidamente. Puxei a aluna de cada cidade no estado de Santa Catarina que tem um presídio feminino. Fiz um grupo, elas estão se organizando e elas vão ser as pessoas que vão representar e vão entregar em cada presídio os livros. Só que não termina por aqui. A gente é audaciosa, não é? A gente não é tímida, a gente não se encolhe, a gente sempre avança. Mandei 3 exemplares meus para Brasília, do Mulheres Improváveis. Para o ministro de Segurança do Brasil. Com um pedido para que no Brasil inteiro, todas as alas femininas, todos os presídios femininos de todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, em cada cela, ter um livro Mulheres Improváveis. Agora eu estou esperando a resposta do Senhor. E eu posso contar com a sua intercessão. Eles estão na fase da leitura, da possível aprovação. E se for aprovado, quem vai nos presídios levar as caixas de livro vão ser alunas do Casa de Isabel. As mulheres, essa rede que Deus me deu há um tempo atrás, para fazer a entrega em cada lugar. Nós vamos organizar isso. Então, para você saber o que Deus está fazendo, aquilo que o Senhor está movimentando, e Ele vai fazer muito mais. Eu trouxe uma palavra hoje ajustada para a liderança. Eu sei que nem todas aqui são líderes eclesiásticas, ou líderes numa empresa, ou líderes talvez na sua profissão, no seu lugar. Mas você é líder lá dentro da sua casa, junto com seus filhos, né? Você é líder, inclusive você tem um governo sobre a sua vida, né? Você precisa pôr algumas coisas em ordem. Então a palavra de hoje é: coloque em ordem a sua casa. E se prepare. Quem é filha e aluna já sabe o que está por vir. Coloca em ordem a tua casa.
Por muito tempo nós vimos o avivamento dizendo para nós assim, ó, se eu quisesse. Não é? O avivamento vem falar se eu quisesse. Ele vai dando facetas, ele vem vindo. Mas de repente, às vezes eu percebo o céu guardando de novo. Porque existe um princípio, o vinho novo só é derramado com odre compatível. O vinho novo só vai ser derramado para um odre que não vai se perder com aquilo que Deus vai entregar. Então, existe um tempo de preparação do odre. E entenda que Deus está dizendo, o vinho está comigo, a preparação do odre eu dei a você fazer. Nós temos o hábito como igreja de colocarmos na mão de Deus tudo. Ele faz, Ele que vai trazer tudo, eu não preciso fazer nada. Isso é uma mentira. Se você olha para a natureza, você vai ver um Deus que deu a terra e deu a semente. Você precisa plantar. Existem coisas que Ele entregou a nós. E não é uma campanha de 7 terça-feira que vai resolver. Às vezes é um posicionamento nosso. Porque às vezes faz a campanha de 7 terça-feira, mas continua mentindo, tem a vida bagunçada. Aqui eu posso falar o que eu vou falar agora. Gente, olha isso, para vocês entenderem por que eu estou falando isso hoje. Sabe os atalaias que cuidaram dos carros? Muita gente achou que eles eram contratados. Eles são pastores da nossa casa, são nossos presbíteros. As esposas deles estão aqui. Vocês não têm noção do que foi feito com eles. Por as pessoas acharem que eles eram contratados, vocês não têm noção da forma que eles foram tratados. Eles estavam na mesa lá assustados, falando para mim, eu estou assustado. Eles falaram, claro que não é a maioria, não é todos. Ao ponto de uma pessoa dizer assim, eu sou a irmã da pastora Vivi, deixa eu entrar. Só que quem era o atalaia era o meu primo. Ele falou, não tem irmã, ela sempre tem 2 irmãos. Uma outra falou assim, deixa eu entrar, eu sou prima dela. Ele assim, mas eu sou primo, não te conheço, então tu é minha prima também. Não adianta ter acesso sem caráter. Não adianta. E talvez sem querer, né amor? Meu marido está aqui lindo, maravilhoso. A gente fez uma pegadinha sem saber. A gente conhece uma mulher de Deus quando ela trata com honra, com respeito, qualquer pessoa. Às vezes está aqui dizendo para mim, ai pastor, obrigado, quero bater uma foto contigo, mas maltratou pessoas lá fora, a gente não dá. Não tem como a gente viver assim. Não dá. Não existe avivamento sustentável que permaneça com uma vida bagunçada. Isso quer dizer que o vinho novo, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele não vai conseguir permanecer e amadurecer, porque o odre vai botar tudo a perder. Talvez Deus tenha sonhos lindos para a tua vida, para a tua casa, mas o Senhor sabe, eu não posso entregar isso para ela, porque ela não me honra nisso, ela não resolveu isso na vida dela. Isso aqui ainda, gente, tem coisa que não é pecado, mas é embaraço, e a gente tem que hoje desembaraçar. E tem um lema que é para nós hoje: coloque em ordem e Deus vai liberar o território. Coloca a tua vida, a tua casa em ordem e Deus vai liberar o vinho novo. E o texto que eu quero ler é Gênesis 1:2. Que diz assim, eu quero correr aqui para entregar toda a palavra. A terra, ela era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Antes da criação existir, havia um caos.
Antes da promessa se manifestar, existia desordem. E a primeira coisa que Deus faz é pôr ordem, é organizar. Agora, se Deus quer Deus, que vai criar tudo, primeiro Ele vai organizando tudo, Ele vai criando e organizando. Quem dera eu e você vivendo uma vida bagunçada, buscando coisas, e você pensa, mas Deus não me responde. Deus está falando, filha, você não está me obedecendo. Deus não cria destino em desordem, Ele primeiro coloca a ordem. E eu posso dizer uma coisa, Deus não vai começar com a promessa na sua vida, Ele vai começar com a ordem. No princípio, havia trevas, havia vazio, o Espírito pairava. E talvez a sua vida hoje ela está sem forma, mas o Espírito Ele paira sobre você. Você tem relances da glória de Deus, o Senhor pairando sobre o caos, pairando sobre aquilo que ainda tem promessa, mas não é. O Espírito vai pairando e vai te chamando. E a primeira organização que Deus quer fazer na minha e na sua vida é uma organização espiritual. Começa por aqui. Como que está a sua vida interior, a sua vida espiritual? A primeira coisa que Deus criou foi a luz, direção. Sem luz, qualquer passo vira tropeço. A palavra de Deus diz em Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como que está a sua vida espiritual? Eu não quero pôr peso, mas organize. Sabe, tenha sempre, eu vou dar essa dica, em mãos, um caderninho, a sua Bíblia, e comece a fazer o seu devocional. Você vai se surpreender. Eu tenho o devocional Mulheres ali, tem tanto laranja quanto da capa bordô. Eles nasceram, sabe do quê? Dos meus caderninhos de devocionais. Organize a sua vida espiritual, faça o seu devocional. O que Deus está falando com você? Gente, nos maiores dilemas da minha vida, as maiores respostas que eu precisei estavam nos meus cadernos de devocionais. O Senhor vinha me dirigindo, eu tive que organizar. E como é que você organiza? Você vai colocando as coisas em ordem. Eu preciso ter tempo com Deus. Gente, eu não sei você, mas se eu não tenho tempo com Deus, eu não presto. Eu não sei viver longe da presença de Deus. Eu não consigo caminhar só com a religião, participar de um culto, cantar música. Eu tenho que viver uma vida de intimidade com Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso me organizar. Porque se você espera sobrar o tempo, pode perceber, nunca vai sobrar. Ai, você olha para sua amiga e fala, ai, está corrido, né? Ai, meu Deus, está tão corrido. Mas se você organiza a sua vida no Espírito, você começa a ter tempo para orar. A ter tempo, inclusive, sabe do quê? De interceder. E você vai começar a ter tempo de ouvir Deus. Porque quando você começa a crescer em intimidade, seu ouvido aguça e você ouve o que Deus está falando. Daqui a pouco você é uma mulher tão organizada espiritualmente, que você começa a colocar ordem na vida espiritual de todos aqueles que estão ao redor de você. Porque você se transforma numa inspiração a ser seguida. Vocês viram aqui a minha filha hoje? Tem coisa que a gente não precisa falar, né? Mas eu lembro que a direção que Deus me deu a respeito da Vitória, e eu tenho feito a mesma coisa com a Isabela, nunca foi cobrar devocional delas. Quem é aluna do Casabel sabe que tem aula sobre isso. Não seja uma cobradora. Tem uma aula assim, não tem? Não chegue na sua casa com um caderninho cobrando leitura bíblica, devocional, porque você vai trazer uma mensagem para aquela criança, principalmente quando você usa assim, ó, tá de castigo, vai ler a Bíblia. Gente, não faça isso. Deixa eu tirar de você aí, pede celular, vai ler a Bíblia, vai fazer devocional. Usa aquilo que deve ser natural, prazeroso como um castigo. Não faça isso. Você está bloqueando a vida dos seus filhos para ter uma vida com Deus viva, um relacionamento vivo.
Então eu nunca precisei fazer isso, mas eu fiz constantemente o meu devocional perto delas. Então não espere ter a condição ideal para fazer devocional. Às vezes você vai fazer devocional aqui com o pé no carrinho assim, ó. Quem nunca? Com o menino gritando, enfiando banana na sua boca, sujando a sua roupa, e você está ali. Mas eles estão vendo a minha mãe ler. Lá em casa, todas as duas amam ler livros. Outro dia a gente estava no avião, eu e a Bela estava lendo um livro no voo, e a comissária de bordo falou: olha que exemplo, uma menina dessa idade lendo, e um livro grosso assim, gente. Mas eu nunca obriguei a ler. Eu sempre li muito perto delas. Então eles não vão fazer aquilo que você fala, eles vão fazer aquilo que você faz. Quando você põe em ordem a sua vida espiritual, sabe o que acontece? Ao redor da sua vida vai criar ordem. Você vai inspirar o seu marido, você vai inspirar os seus filhos, as suas amigas. Gente, Daniel é um exemplo disso. Daniel diz assim, ó, ele traz uma organização: eu não vou comer dessa mesa, eu vou para outra mesa. Rapidamente os 3 amigos dele falam assim: nós estamos contigo, Daniel. Tem grupo de amigas aqui? Levanta a mão se você está com o seu grupo de amigas aí. Gente, ó, posso falar, curta mesmo essa amiga. Curta essa mulher de Deus que Deus colocou do seu lado. Crie memórias nessa viagem. Tenha coisas engraçadas para contar. Desfrute desse relacionamento maravilhoso. Só que no meio do grupo de amigas, sempre tem uma que é a Daniel do grupo. Ela dá o tom. Tá meio que o grupo desvirtuando, lá vem ela. Ai, gente, não é bem assim, vamos voltar pro ponto. Pode crer que essa é uma mulher de uma vida espiritual organizada. Ela traz ordem. Para de ser crente 6 horas e comece a orar. Às vezes termina a reunião de mulheres e eu ensino as mulheres lá que elas vêm assim, ó. Gente, depois de um culto poderoso daquele, tá? Poderoso, assim. Que acontece lá nas quintas. Não dá para dizer de tão forte muitas vezes que é, ao ponto de, às vezes, já teve uma vez que a gente ficou acho que umas 2 horas no chão, jogada. Depois de tudo isso, uma mulher chega e diz assim para mim: ora por mim. Daí eu falo assim: meu amor, eu vou dizer que a oração mais poderosa é aquela que flui da gente. É aquela que flui de nós. É bíblico orarmos uns pelos outros, com certeza. Mas se você ora, se você tem a sua vida espiritual organizada, vocês estão comigo? Como é que está a sua vida espiritual? Você está distante? Você tem a aparência que está perto, mas você está longe? Isso é algo que só Deus pode ver. Decida hoje colocar em ordem a sua vida no Espírito. Comece a priorizar aquilo que é prioridade, a valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. Posso ouvir um amém? Segunda organização é a organização emocional. Porque aquilo que muitas vezes nós recebemos no Espírito, nós perdemos nas nossas emoções. Às vezes você está aqui, você recebeu muito aqui, mas lá fora você se entristeceu. Lá fora suas amigas foram tudo almoçar sem ti, você ficou sozinha. Aí você já ficou assim: eu não sou importante. Para com isso. Em nome de Jesus. Para com esse negócio de ser importante. Você é amada por Deus e ponto. Isso já é a coisa mais importante que você pode ter. Ser amada por Deus. Aceita por Ele. Porque quando você faz isso, você se torna um peso aonde você está. Você não organiza onde você está, você desestabiliza as pessoas emocionalmente. Eu não sei se você consegue enxergar isso dessa forma, mas tem pessoas que a gente pensa: lá vem a fulana, Jesus. Sabe aquela musiquinha do tan, 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 tan? Lá vem a fulana. E aí todo mundo vai ter que pisar em ovos com ela, porque ela fica chateada por qualquer coisa. Ou ela é uma mulher muito explosiva. Se você não se cuidar, você já recebe um tapa.
Ai, Jesus. O Senhor, Ele está falando para nós: coloque em ordem a sua vida emocional. A Bíblia fala: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que estão as suas emoções? Tem falta de perdão aí? Faz faxina hoje. Libera perdão para quem precisa ser liberado perdão. Você se sente rejeitado em qualquer situação? Você se sente rejeitada muito fácil. Vasculha aí, vê se não tem um lixo antigo, uma palavra lá na sua infância para ser arrancada. Mas coloque em ordem a sua vida emocional. Às vezes tem mulheres aqui que elas gostam do ambiente da confusão, porque elas foram criadas no ambiente da confusão. E quando elas vão para dentro da casa delas e tem paz, aquilo parece que não é confortante. Elas têm que fazer uma confusão para se sentir em casa. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu declaro que você vai quebrar padrões familiares, emocionais. Se a sua mãe vai vir para você reclamando da sua tia, porque uma das coisas, gente, deixa eu falar, eu tenho 48 anos. A minha geração passada, a minha geração passada é uma geração que não sabe lidar bem com as emoções. Inclusive, os nossos pais não foram habituados a conversar sobre os sentimentos. E eles também não se resolviam no casamento. Pode lembrar dos teus pais se você tem uma idadezinha meio avançada. Eles nunca resolviam conversar e resolver e se perdoar. Eles simplesmente, para ficar tudo bem, eles começavam a se conversar e ser legais um com o outro do nada. Não existia uma conversa, não existia um acerto, um conserto. Mas eu precisei colocar nome em sentimentos. E eu acho lindo que a gente deixa um legado disso para os nossos filhos. Porque vindo para cá, antes de nós pegarmos o ônibus, eu vim na galera, gente, no meio da galera, no ônibus. Foi muito legal. E a Bela veio junto no ônibus comigo. E a gente foi de carro até o ponto de encontro do ônibus. E ela falou assim para mim: mãe, eu estou sentindo um medo. Olha isso, gente. Muitas mulheres te explicar em palavras, eu só consigo dizer que eu estou sentindo uma vida emocional organizada. Ela pode falar. Na hora eu orei com ela, repreendi, entendi que era um ataque do inimigo. Quando você tem uma vida emocional organizada, você auxilia o Espírito Santo no trabalho que Ele faz dentro de você. Você não envergonha o Espírito Santo, porque eu não acredito que você vai viver coisas lindas se as suas emoções estiverem no controle da sua vida. Você não vai conseguir viver. Porque a gente mistura carência e amor. A gente mistura propósito com validação. A gente mistura pressão com identidade. Às vezes, escuta, organizar a emoção é separar o que eu sinto do que Deus disse, do que é verdade. E posso te falar, às vezes, com as emoções invalidadas que nós temos desde criança, e com emoções ainda que precisam ser curadas, você se vê de uma maneira completamente distorcida. Tem mulheres aqui que são princesas do Senhor, mulheres nobres, que eram para estar ocupando um lugar de nobreza, mas você se comporta e se sente e se vê como uma plebeia. Mulheres aqui que têm capacidade de ir para a faculdade e só tirar 10. Mulheres têm capacidade de liderar uma empresa, inclusive liderança em ministérios, em lugares. Você tem capacidade para fazer, mas você não consegue se enxergar por causa das suas emoções e você vive com a vida travada. O Senhor está falando hoje: organize as suas emoções, separe isso dentro de você. Talvez a forma que você tem se visto não é a forma que Deus está te vendo. Nem tudo que você sente é uma direção, gente. Eu vou dar um conselho para você, que é o que eu faço na minha vida. Eu já tive tanto sentimento, eu já senti tanta coisa.
Mas pela graça de Deus, depois de muito errar, eu aprendi a organizar a minha vida emocional e entender que primeiro vem o sentimento. Sabe o que eu faço quando ele chega? Eu jogo ele no fogo. Se ele sobreviver, então porque era de Deus. Então vem um sentimento, uma vontade de fazer algo. Aí eu senti que eu devo fazer isso. Joga no fogo de Deus. Diz assim: Deus, não faz aquilo no calor do momento. Está aqui, está guardado. Está no fogo da presença de Deus. Deus, prova se isso aqui é teu. Gente, se permanecer é porque era de Deus. Quantas coisas, não precisa levantar a mão porque eu não quero expor você, mas quantas coisas você achou que era Deus. Você falou, Deus me disse, eu senti, e depois deu tudo errado e você teve que engolir tudo aquilo. E algumas ainda ficam bem disfarçadas e quietinhas, não toca mais no assunto, mas Deus viu, teve prejuízo. Cuide muito, antes de falar, Deus me disse, eu estou sentindo de fazer isso. Às vezes sabe o que é? É emoção mesmo, não tem nada a ver do espírito. Põe em ordem a sua vida emocional. Como que você trata o seu marido? Às vezes só uma cópia de como a sua mãe tratou seu pai. Põe em ordem a sua vida emocional. Às vezes tem mulheres que têm a questão da crítica. Eu preciso tocar nesse ponto. A necessidade de criticar e mostrar que sabe. O marido, os homens, eles realmente, como o pastor Juscelio falou, eles dão uma atrasadinha nas coisas, assim. E às vezes quando eles vão contar alguma história, você já viu? Daí eu estava lá, daí em 3 meses, aí você está lá, não foi 3, foi 3 meses e meio. Deixa o fulano terminar a história dele. Aí você está lá, a vida inteira você está criticando, se ele mastiga te irrita. E se você está na perimenopausa ou na menopausa, isso duplica de tamanho. Até quando ele vai tomar água, começa a te irritar. Eu tenho pena dos homens. Sabe, você vai precisar colocar em ordem a maneira como você emocionalmente trata os seus filhos. Às vezes, você foi rejeitada na escola, você viveu uma vida de rejeição e agora você está colocando essa desorganização emocional no colo da sua filha, dizendo para ela assim, segura. Ela é super, hiper, mega resolvida, mas você vive o tempo inteiro travando a vida dela. Coloque em ordem as suas emoções. Sabe por quê? Porque quem não organiza aquilo que está dentro vai sempre culpar o exterior. E eu vou repetir: quem não organiza o interior culpa o exterior. A culpa sempre é do outro. Quem é pastora vai me entender aqui agora de verdade. Você sabe que no meio do rebanho tem ovelhas que são sempre vítimas. Elas nunca estão erradas, é sempre as pessoas que estão erradas. A verdade, uma desesperada fala, verdade. Mas é verdade. E vai tentar fazer essa pessoa enxergar, querida, olha só está mudando os personagens, o problema sempre é o mesmo. Uma vez eu falei assim, olha, uma pessoa, desde que você chegou é só confusão. Não é possível que você se envolve só com pessoas confusentas e você é vítima de toda a confusão. Não é possível. Precisa de uma organização interior, uma organização de dentro. Eu vou usar a palavra que a Vitória usou hoje. Pedir ao Senhor, Senhor, crie em mim um coração puro, um espírito reto. Sabe, pureza nas minhas emoções. Quem está comigo? Organização profissional. Isso é de Deus, pastora? É de Deus, muito de Deus. E eu quero dizer algo aqui. Que Deus tem chamado mulheres sim para o mercado de trabalho com equilíbrio. Se você for olhar para a mulher de Provérbios, ela é uma mulher que ela tinha condições de comprar um terreno. Ela avalia, então ela é muito inteligente, porque ela sabe o que deve ou não comprar. Às vezes eu e você temos vergonha de ir lá comprar um copo d'água, um negócio. A mulher de Provérbios, ela compra campos. Sabe, ela é uma mulher de negócios, ela é uma mulher... E eu sei que até o empreendedorismo, ser uma mulher empreendedora é um dom de Deus. Eu não sou empreendedora. Não, esse dom não está sobre mim, está tudo certo. Mas eu tenho muitas amigas que são empreendedoras, dão um nó em pingo d'água.
são super inteligentes e não tem problema de você ter uma vida profissional bem-sucedida. O problema é quando a vida profissional vai lá para o início, ela vai antes da sua família, ela não pode. Porque há tempo, escuta, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Eu até comentei com o Telmo isso, eu falei, eu tenho a Isabela de 11 anos, que hoje eu estou mais em casa por ela, mas quando a Isabela casar, quando ela for viver a vida dela, gente, eu vou pôr uma mochila nas minhas costas. Eu e o meu marido, se Deus quiser. E eu quero picar, eu quero viver aquilo que Deus tem. Tem mulheres que estão aqui que Deus talvez vai te dar um empreendimento na tua mão. É loucura eu falar isso. Mas eu sou obrigada a liberar aquilo que Deus está falando. Organize a sua vida profissional. Você tem cursos que você não terminou ainda, faculdades inacabadas, coloque em ordem. Eu mesmo tenho uma para acabar, de teologia. Sabe, coloque em ordem. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas fiéis, que são verdadeiras, vão te falar algumas coisas muito importantes. Elas vão descobrir dons que você tem, que você nem sabe que você tinha. Se você tem pessoas fiéis ao seu lado, ouça essas pessoas. Talvez a sua amiga está te incentivando, amiga, faz esse curso. Isso vai ser bênção para você. E eu quero dizer para você, organize a sua vida profissional, se você tem uma profissão. Território sem estrutura não dá uma construção genuína e duradoura. Às vezes você vai ver, a pessoa pula de emprego, primeiro porque ela não é excelente. Faz tudo de qualquer jeito. Eu não sei se você viu que tem viralizado alguns vídeos das atendentes no hospital. As atendentes. Às vezes a pessoa, outro dia eu falei para uma pessoa que me atendeu, não no hospital, mas em outra situação, eu falei para ela, tu não queria estar aqui, né? Ela levantou o olho. Ela, por quê? Eu sei, porque dá para ver na tua cara que tu não queria estar aqui. Eu e a minha perimenopausa, tirando meus filtros. E ela, ai, desculpa, é que eu não estou num bom dia. Não, está tudo certo, eu só percebi que talvez você não está feliz onde você está. Fui levar uma vez a Isabela no pediatra, ele estava muito mal-humorado, sendo grosseiro com criança. Gente, não dá. Quando eu percebi que ele estava fazendo isso, ela ficou assustada olhando para ele. Eu falei, filha, não precisa ter medo. Ele ama a criança. Ele escolheu a pediatria porque ele ama a criança. Ele é muito querido e amado. Ele não vai colocar medo em você, filha. Minha versão faca tramontina. E rapidamente ele deu um sorrisão, gente. Vem cá, deixa eu te examinar. Eu falei, glória a Deus. Ele entendeu o recado. Vou te perguntar, você tem metas? Vou fazer uma pergunta para você. Aonde você quer estar daqui 10 anos? Eu conheço uma família que tem uma vida mediana, sempre teve uma vida, tipo assim, pagando as contas muito com dificuldade. Sempre naquela dificuldade. Até que chegou para o marido um bom emprego. E quando chegou um bom emprego, a mulher também tinha um emprego, que ela poderia escolher o horário, fazer a hora que quisesse. Aí ela decide assim, eu vou para casa agora. Eu falei, não, tudo bem. Eu sou a maior defensora das mulheres irem para casa. Mas com os filhos um pouquinho mais grandes. No momento que os filhos estão na escola, você consegue trabalhar. Aí eu falei para ela, se vocês viverem apertada a vida inteira, por que você não aproveita agora essa bênção? E você seja essa mulher do provérbio de mais. Por que você com seu dinheirinho não organiza uma boas férias? Vocês nunca foram para um bom lugar tirar férias. Por que você não começa então a organizar uma boa escola particular para os filhos? Por que agora você não vai dar um passo a mais dentro da sua estação? Você pode.
Não tenha medo de organizar a sua vida financeira e a sua profissão. Não tenha medo, desde que esteja organizada, alinhada a sua estrutura, o seu casamento, a sua família, sem sacrificar os filhos. Vocês estão comigo? Oh, Jesus. E o versículo bíblico que eu separei para isso foi quando Jesus disse assim, ó: quando você for construir uma torre, senta e calcula se você vai ter condições de terminar essa torre. Posso dizer para você, quando você chegar em casa, para e senta para calcular. E junto com essa aqui, eu quero falar sobre organização financeira. Gastos, às vezes gastos desnecessários, dívidas em cartões. A forma como você paga as suas contas é um testemunho público da fé que você tem em Jesus. Você pode honrar ou desonrar a Deus com a forma como que você lida com o seu dinheiro. Eu sempre tive muita trava de falar sobre dinheiro publicamente, porque a igreja brasileira é muito ferida nessa área. Ela foi muito abusada nessa área. A gente viu muitas pessoas dizendo, quero 100 pessoas que me deem R$1.000. Já viram aquilo? Tem tantos saquetéis aqui na frente, pego de 5.000, oferecendo coisas que são mentirosas só para roubar dinheiro do povo. E a gente acabou se esquecendo que existe uma organização financeira. A gente precisa ser fiel, porque a Bíblia vai dizer assim para a gente: se você for fiel com as riquezas terrenas, você também vai ser fiel com aquelas que são espirituais. A forma como você lida com o dinheiro aponta como você vai lidar com aquilo que Deus está te entregando. Inclusive a sua generosidade, a sua coerência, aquilo que é coerente ou não é coerente para você, para a sua estação, para o seu momento. Posso dizer uma coisa? Tenha uma vida financeira organizada. Separe dinheiro para abençoar. Eu lembro de um casal que congregou com a gente, sempre congregou com a gente, e eles tinham sempre o hábito de serem receptores. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre recebendo? E eles eram tipo aqueles que sempre estavam precisando de ajuda. Nós vamos lá comer. Eles nunca tinham dinheiro. A gente paga para vocês, vamos lá. Nós vamos em tal lugar. A gente não tem dinheiro. A gente abençoa vocês. Um dia, eu estava ministrando e o Senhor me mostrou, sabe por que eles não saem desse lugar? Porque eles não são generosos. Então eu falei, Deus, mas como que eles vão ser generosos? O Senhor, eles não têm. O Senhor, para ser generoso, não precisa de grande quantidade. A generosidade não é pelo que você possui na carteira. A generosidade é de coração. Porque se você não tem para dar, você tem para repartir. Aí eu chamei eles e falei, olha, vocês estão numa condição de pedinte. Deus está falando para vocês parar de comer a semente, começar a plantar ela no solo. Abençoa pessoas, paga lanche de pessoas. Gente, é uma mesquinharia. Eu vejo às vezes, está num lugar, vai dividir a conta, é centavos. Seja aquela que se levante, não, pode deixar comigo aqui. Deus não vai deixar faltar nada para você. Eu nunca vi um generoso pobre. Eu nunca vi um generoso mendigando pão. Porque até quando ele não tem, Deus envia para ele. A Bíblia fala, lança o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai achar ele. Às vezes você só está no seu umbigo, fazendo as suas coisas. Quando você começa a ajudar o próximo, quando você começa a abençoar uma família. Às vezes você não vai adotar uma criança, mas você conhece uma família que adotou uma criança. Quem sabe Deus não vai te usar para você pagar a escola daquela criança, dar o tênis novo para aquele tempo.
Olha, se você tocar na generosidade, é uma porta que você vai entrar, que vai encharcar a sua vida. E Deus não espera milhares nem milhões, Ele espera decisões pequenas suas. De lanche, de água. Não seja medíocre, coloca assim no grupo. Piques de R$3,50. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor Jesus. Às vezes, as mulheres mais loucas pelo dinheiro que eu conheço são aquelas que menos têm ele. Gente, e eu analiso direitinho, uma por uma. Eu sei. As que correm atrás do dinheiro o dia inteiro, parece que ele foge delas. E aquelas que estão em generosidade, estão em organização financeira, Deus abre as comportas do céu sobre ela e vem sem medida. Eu quero te abençoar com essa organização. Pague as suas contas. Talvez não é tempo mais de você gastar, é tempo de você pagar. Tenha uma reserva. Eu lembro quando eu nunca tive uma reserva na vida até então. E eu comecei a ministrar e eu comecei a ganhar oferta. Aí eu falei, Deus, o que eu faço com esse dinheiro? É tão lindo quando você faz essa pergunta para Deus. E gente, eu não tinha móveis na minha casa. Eu não tinha o Juscelio e a Lulu estavam relembrando isso. Eles foram na minha casa semana passada, almoçar na minha casa. E ela olhou para mim e falou assim, olha a mesa. Porque quando eles foram almoçar na minha casa, não tinha mesa. E eu vou contar um testemunho rápido. Eu falei, Thelma, eu preciso de uma mesa. E meu marido assim, amor, não temos dinheiro para mesa. Eu falei, Thelma, mas é uma vergonha. A Abapai já tinha nascido. A Abapai com aquele lustre gigantesco, a minha casa não tinha mesa. Eu falei, Thelma, o que é isso? Nós não temos condições de comprar uma mesa. Aí uma irmã da igreja falou assim, olha, eu tenho 2 mesas, a minha vizinha, 2 cadeiras, a minha vizinha tem 2 cadeiras, a gente pode te dar. Então a minha mesinha daquelas redondinha que veio no apartamento alugado, com 4 cadeiras totalmente diferentes uma da outra e 3 bancos de madeira. E eu falei, mas eu queria tanto uma mesa pela fé, porque tem vezes que você tem que agir pela fé. Botei meu óleo dentro da bolsa, eu falei, vou ungir uma mesa nesse centro hoje. Eu tenho celeiro contigo, Deus. Eu ajudo o próximo. Comecei, fiz igual Davi. Quando Davi dizia, Senhor, eu sou fiel a ti, Pai. Às vezes a gente tem que lembrar. Se você tem café no bule, usa mesmo. Aí eu fui na loja de uma irmã que tá aqui. A Ariela estava aqui, tá ajudando aqui. Fui na loja dela, da Ari, da mãe dela. E eu vi uma mesa oval linda. Meu olho brilhou naquela mesa. O valor, R$2.500 na época, 2.400, 2.600, sei lá. Aí eu falei, meu Deus. E ela e a irmã, compra em 10 vezes. Paga que nem sente. Combinado, não vai doer para ninguém. E eu ali, não, mas meu marido disse não. E eu voltei para casa com aquela mesa no coração. Eu falei com ele de novo, amor, olha só, eu vi a mesa. Ele disse, por que tu foi lá ver? Eu dei uma ungidinha por trás assim. Tomo posse em nome de Jesus. Tomo posse. Aí a mesa, aí tinha mais, né? Aí a mesa com as cadeiras estava na promoção. Daí eu falei assim, então, e tal, e tal. Ele falou, não, e não, e não. Tá bom. Fui para o culto bem tristinha assim. Amém, Deus vai providenciar a mesa. Gente, eu estava no culto, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Isso eu acredito que era 2017. Não tão distante assim. No WhatsApp estava uma pastora. Pastora, a senhora vai vir ministrar aqui, né? Eu falei, vou. Pois então, pastora, é que a gente tem o hábito na igreja de depositar a oferta antes. Eu falei, tá bom. E a gente já fez isso na conta que você deu. E naquela época não tinha conta no meu nome. A gente depositou na conta do seu marido, tá aqui, Thelmo Martinello. Eu falei, é isso. Tá, eu vou te mandar o extrato do depósito. Eu acho que naquela época nem Pix tinha, era transferência. Gente, ela depositou R$2.600.
falei, meu Deus. No final do culto, eu falei assim para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos comprar a mesa? Ele de novo tocou esse assunto. Eu falei, tu me disse não, né? Mostrei o print para ele, meu pai me deu a mesa de presente. Vou comprar à vista. Que quando você anda em generosidade, Deus cuida de você. Deus não vai permitir. E eu queria por último falar sobre uma organização relacional. Ah, Jesus. Às vezes os nossos relacionamentos estão desorganizados, a nossa vida relacional está desorganizada. É nora brigada com a sogra, que não fala com a sogra, que odeia, não combina. Não combina. É relacionamento mal resolvido com a amiga. Sabe o que você vai precisar fazer nesses dias? Botar em ordem a sua vida relacional. Tem coisas no seu marido que te entristece, vai chamar e dizer assim, amor, deixa eu só te falar uma coisa, isso aqui me entristece muito. Eu estou muito triste com isso. Eu queria consertar isso contigo. Amor, me perdoa, eu tenho sido tão crítica. Não quero. Sabe, uma das coisas que eu me sinto muito amada é quando alguém cuida da minha família. E eu acho que Deus, Ele é assim também. Por isso que Ele fala assim, ó, se você me ama, se não tem como você me amar se você não amar o seu irmão. E eu não sei você, mas quem ama o seu filho, quem cuida da sua família, parece que está cuidando de você. Então, eu não digo que a família do meu marido é perfeita, mas eu sempre honrei a família do meu marido. Eu sempre fui aquela que fiz o jantar, que convidei, que chamei. Não é que era tudo perfeito, que era tudo bom, mas de mim sempre partiu honra, porque eu não estava honrando a família dele, eu estava honrando o meu marido. Hoje, eu vejo como sogra, hoje eu sou sogra. Eu estou num novo nível relacional. Nunca fui sogra na vida, não tem curso de sogra, tá? Se você ainda não é, não tem. Se você quiser, entra no Casa Isabel, que daqui a pouco vai ter lá o módulo sogra. Mas eu queria que algumas sogras me ajudassem, mas eu não sou boba nem nada. Eu vi uma sogra bem linda, gente. Não posso dizer quem é, né? Mas ela é linda. Ela tem 60 e poucos anos, mas não parece que tem. Ela é cheirosa, ela é bem resolvida. E os filhos, as filhas e os genros e os netos são loucos por ela. Louco por ela. Aí eu falei, vou sentar perto dessa mulher, porque a gente tem que ser estratégica nos nossos relacionamentos. Sentei perto dela, pela graça de Deus, achei graça aos olhos dela. Ela falou, menina, olha só, você já é sogra. Eu falei, pois então, é por isso que eu estou sentada do teu lado. Ela falou, por quê? Assim, porque eu vi todo mundo te amando. Eu vi uma família tão unida, eu achei tão lindo como que os teus genros, eles ouvem, param para te ouvir. Ela assim, sim, eu sou a principal conselheira dos dois. Eu falei, como que você conseguiu isso? Me conta. Ela assim, primeiro, ame a família do seu genro ou da sua nora. Agora é uma só família. E quando você honra a família dele, você está honrando ele se sente honrado por você. E ela disse assim, nunca cobre nada. Pague sempre a conta você mesmo emocional, não cobra nada. Ai, vocês não vieram aqui. Os pais que cobram é onde os filhos menos querem estar. Ninguém quer estar no lugar de cobrança. Sabe por que você não veio mais aqui? Eu acho que aí tem que fazer uma pergunta, por que os meus filhos não querem vir aqui? Por que os meus filhos não têm prazer na minha casa? Por que eles não querem estar aqui? A mudança está dentro de nós. E ela falou assim, quando eles diziam assim, ai, nós vamos viajar, eu nunca disse, me leva junto. Ela dizia assim, vão. Ela era facilitadora, ajudava, às vezes ficava com as crianças, ajudava. E ela assim, vive, daqui a pouco eles não gostam mais de fazer viagem sem mim. Quando você começa a ser organizada nos seus relacionamentos, você começa a ver Deus fluindo através das suas relações. Não é mais lugar de ferida, é lugar de cura. Uma mulher que não se ofende facilmente, ela é um presente para a geração dela. Hoje, em nome de Jesus, nessa tarde vai cair aqui ofensas no chão.
O Senhor está falando para você assim, ó, eu estou te dando condições para você pagar essa conta emocional. Para de cobrar dos outros. Eu estou te dando condições para você pagar isso, resolver isso e ser leve. Para de cobrar, não resolve. Eu não sei aonde que caiu na nossa mente que cobrar resolve. Gente, não dá para cobrar amor, honra. Não se cobra essas coisas. Porque se você cobrar, depois a pessoa vai fazer porque foi manipulada, não porque tinha um coração para fazer. Coloque em ordem a sua vida relacional. Para de migrar de amizade em amizade. Explodir uma amizade, vai para outra. Explode aquela amizade, vai para outra. E só vive uma vida de explosão. Aí vai sair com ela, não posso ir naquele lugar. Por quê? Porque ela tem uma mulher não sei o quê. Eu não posso ir lá, não, porque lá tem um problema. Gente, pelo amor de Deus, resolva, desembarace a sua vida, para Deus poder usar você. Nós temos um ministério lá de boas-vindas lá na igreja, que elas ficam na frente, principalmente na reunião de mulheres. Uma das coisas que eu falo, eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, não coloca na frente, gente, tem problema com um monte de gente. Porque daqui a pouco a pessoa já não quer mais nem entrar na igreja, porque a fulana está lá representando. Cuidado com quem você coloca para representar as portas da sua vida. Cuidado com quem você anda, porque isso pode estar referenciando o que as pessoas pensam de você. E coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem a sua casa. Como é que está a organização da sua casa? Às vezes está faltando utensílio tão simples. Às vezes você sai toda produzida, cílios aqui, ó, que se você dá uma piscada é uma ventania. As unhas é aqui, ó, todas decoradas, cada uma delas. Você fala assim, ó, as pessoas não sabem se olham para ti ou para tua mão, assim. Mas às vezes o filho está desarrumado, a casa está uma bagunça. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a sua vida, porque Deus vai vir com um grande avivamento e você precisa estar preparada e pronta para esse avivamento. A hora que o vinho novo vir, e ele vai vir, e ele vai descer sobre você, você vai dizer assim, Senhor, eu tenho o odre certo, preparado para receber. Um exemplo, às vezes você se organiza na frente. Escuta, você anda. Ontem eu bati foto com algumas mulheres aqui que chegaram e eu falei, quem se adianta governa, né? Eu falei para elas, disse assim, ó, quem se adianta governa. Mas isso é uma verdade. Quando a pandemia chegou em 2020, escuta essa. A pandemia chegou em março ali, né? 16, 15 de março. Em fevereiro, a Abapai ganhou a primeira placa do YouTube de 100 mil inscritos. Deus já tinha nos falado, organize as mídias dessa casa, organize, porque nos próximos anos vocês vão precisar. E eu nunca achei que mídias era um lugar de promoção pessoal. Eu sempre olhei para o ministério de mídias da nossa igreja como um grande arco que enviava as palavras. Billy Graham, quando começou a ministrar, foi muito criticado, porque ele começou a ministrar no rádio, na TV, que era considerado do diabo. Mas ele era um homem que já andava à frente do seu tempo. E quando você é uma mulher que é organizada e anda à frente do seu tempo, você não está parando ou paralisando por causa das críticas. Você sabe que aquele te apontou o caminho é fiel. E aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, gente, nós tínhamos 100 mil inscritos no YouTube, uma comunidade de fé consolidada já. E muitos pastores começaram a criar um canal. E eu lembro que tinha que ter 1000 inscritos para começar a poder fazer live. Vocês lembram disso? Que muita gente pedia, ei, se inscreve no canal de tal igreja. Eu ajudei muito a igreja, porque só podia fazer live depois de tantos inscritos no YouTube. E nós já tínhamos um celeiro cheio. Se organize, seja adiantada no processo. Para de atrasar os propósitos de Deus, não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão contigo nesse barco. Ai não, isso, outro dia eu convidei uma amiga minha para fazer uma viagem. Vamos em tal lugar, isso não é para mim. Eu falei, está repreendido Satanás em nome de Jesus. Isso não é para ti por quê? Ai, imagina eu nesse lugar, está repreendido. Eu falei para ela uma frase, que às vezes eu tinha coceira dela, mas é uma verdade. Eu falei, tu é filha do rei.
do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por que não você? Pare de se colocar no lugar que Deus não te colocou. Isso é falsa humildade. Isso vem de um vitimismo, de uma vida bagunçada, desorganizada. Chegou a hora de ordem, chegou a hora de organizar a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Isso. Eu estou com uma coceira, você sabe do que é a coceira? De chamar todo mundo para frente, mas não tem vaga, não tem lugar. Mas quem me conhece sabe que eu gosto. Eu não sei porque uma das coisas que, as palavras que eu recebi de Deus ter me transformado foi quando eu dizia assim, eu vou para frente. Eu tenho muito isso dentro. Mas você vai na frente hoje, sabe do que? De coração. A Bíblia fala assim, olha, não rasguem mais as suas vestes, que fala de um posicionamento público. Rasgue o coração de vocês. Existe uma palavra pairando sobre esse lugar, santificai-vos, porque o Senhor quer vir sobre nós. Eu queria que você falasse com Deus agora, você colocar a sua vida em ordem agora. Talvez está tudo desorganizado, talvez não tudo, algumas áreas que são teu muro baixo, que te envergonham. Às vezes você quer dar um passo à frente, mas isso é um embaraço que te prende. Pessoas aqui que têm processo na justiça. O Senhor está me mostrando processo na justiça, coisas, decisões que você tomou errada lá atrás, que está preso. E às vezes impede até você de tirar um passaporte, impede você de se movimentar. Eu quero liberar uma palavra agora. Se você decidir no seu coração botar em ordem, Deus vai liberar isso em nome de Jesus. Deus vai liberar isso em nome de Jesus. Eu declaro isso. Se você começar a colocar em ordem, eu declaro casas que estão à venda, que não estão vendendo. Escute, vida financeira travada, sabe por quê? Porque tem injustiça financeira lá no fundo. Conta que caducou e você nunca pagou. Deus está falando, volta para pagar, volta para devolver. Eu posso ouvir um amém? Você quer andar com Deus, mas você quer andar de qualquer jeito. Ele está falando assim, não, comigo não. Nós vamos pôr em ordem essa casa hoje. Cursos não concluídos, coisas deixadas para trás pela metade, ou você vai dizer assim, isso não é para mim, ou você vai colocar em ordem. Você vai conseguir botar tudo e concluir todas as coisas. Como que se lidera a vida de alguém com a vida bagunçada? Como que eu posso falar para alguém algo se dentro da minha vida isso não é uma verdade? É por isso que existem muitas profetas que estão encavernadas, com a boca calada, sabe por quê? Porque não tem autoridade. Quando você tem uma vida organizada, você ganha de presente a autorização do céu para fluir. Deus é com a tua boca, Deus é contigo, Deus é com o teu caminho. Ainda que tentem te esconder, não vão conseguir, porque Deus é aquele que quando Ele quer mostrar alguém, ninguém é capaz de esconder. Mas quando Ele quer esconder alguém, ninguém mostra. Talvez Deus está te mantendo no anonimato para te proteger, porque se Ele te torna pública, vem junto o embaraço e a vergonha. Deus quer resolver a sua vida. Quem diz sim para essa organização do Espírito? Tem mulheres aqui que você é ponte do Senhor, mas às vezes você tem sido mais vergonha do que ponte. Você tem envergonhado o nome de Cristo quando as pessoas falam, ela vai na igreja. Por favor, coloque em ordem a sua vida. A forma como você trata aquele que não tem nada para te oferecer, aquele que cuida do carro, o porteiro, a caixa de supermercado, qualquer pessoa. Essa tarde é tarde de arrependimento. É tarde de a gente pegar a nossa coroa e lançar aos pés dele e dizer, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti. Organiza a minha vida, me ajuda. Oh. Quebra
te sondar. e me conhece. Cada pedacinho de você. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, Ah, Senhor! usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga isso pra Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me E usa-me. e usa-me, Senhor. Eu tive uma visão agora, eu quero falar. Eu tive uma visão de um arco torto. E se você tem um arco torto, quando você coloca uma flecha naquele arco torto, a flecha sai torta, sem direção. Muitas de nós foram lançadas por arcos tortos. O Senhor se compadece, sabe que viemos do pó. Muitas de nós não tivemos estrutura, repetimos padrões de comportamento. Talvez o arco que nos enviou era um arco torto. O Senhor está pegando você no chão agora e te levantando agora, e dizendo: você não é uma flecha perdida, você não está perdida. Essa palavra não vem para trazer culpa ou trazer desesperança para você. Está dizendo assim: filha, se levante e coloque em ordem a sua casa, você pode. Filha, se levante e comece a colocar em ordem como você trata as pessoas, como você lida com o dinheiro, como você lida com o ministério, com as coisas espirituais. O que referencia você não é mais o arco torto, mas agora Deus coloca sobre você o arqueiro que usa arcos pontuais, arcos corretos. Eu te abençoo para que Deus coloque na sua vida referências, homens e mulheres de Deus, que vão referenciar a sua história, a sua casa, a sua vida. Eu te abençoo com preciosos mentores, pastores, que as pastoras que estão aqui sejam preciosos arcos de Deus, construídos para lançar flechas. Que as mães aqui, que você é mãe, que você não seja um arco torto, onde as flechas saem desgovernadas, sem para onde ir, mas que você seja um arco poderoso, um arco preparado para enviar muitas e muitas flechas. O Senhor chama aqui no meio as encorajadoras, as mulheres que vão encorajar, as mulheres que vão fazer o propósito de Deus seguir adiante. Não pare em você, não pare em você. Oh, Rabachore canta, seja cheia agora do Espírito, redimida agora, redimida agora. Oh, uma nova história. Sobre as águas, como abrigo no deserto.
A misericórdia do Senhor está sobre você. E o Senhor dá uma palavra para você. Enquanto você coloca em ordem a sua casa, os céus começam a se abrir sobre você. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua família, dentro da sua casa. Enquanto você organiza, você vai achar coisas preciosas dentro da sua casa. Coisas que você nem sabia que tinham tanto valor, elas vão começar a vir para você de uma forma diferente. Eu te abençoo com recursos. Eu te abençoo para que você seja uma mulher que não pegue emprestado, mas que dê a muitos. Eu te abençoo para que a generosidade seja sua amiga, sabedoria. Que o Senhor te dê recursos para abençoar casas e famílias. A palavra diz que melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu te abençoo que nos lugares onde você foi mais desonrada, onde seu nome foi jogado na lama, é lá que o Senhor vai honrar o nome dEle. Não o seu nome, mas Ele vai honrar o nome dEle através do que Ele vai fazer na sua vida. E as pessoas vão dizer: como alguém tão quebrada, como alguém com uma família tão destruída conseguiu dar a volta por cima? Que mulher é essa? Que sabedoria é essa? O que está acontecendo com ela? Eu não consigo reconhecer. E todos dirão: é só o Senhor que faz isso. É só o Senhor que faz isso. Você vai ser a samaritana da sua cidade. Você vai levar Jesus. Você vai levar água. Ele não se importa com o seu passado. Ele redime a sua história hoje aqui. O Senhor está te dando uma folha em branco. Vai, filha, escreve de novo. Escreve de novo. Oh! As divorciadas que estão aqui, Deus não esqueceu de você. Parece que está tudo acabado, que você foi rejeitada, abandonada. O Senhor olha aqui para a divorciada e tem uma palavra para você. O Senhor está te dando uma folha em branco. Se você colocar em ordem a sua vida, coloque em ordem a sua vida. O Senhor está falando agora. Você que não planejou estar divorciada, você não queria isso. O Senhor tem compaixão de você. O Senhor toca na sua dor agora. E Ele diz assim: eu sou o teu marido. Não se mova por carência, porque você não deixou de ser minha filha. Você está bem diante dos meus olhos. E Deus pode fazer algo tão grande através dessa dor. Se você entregar para Ele, se você agora entregar para Ele esse divórcio, dizer: Senhor, eu não planejei, eu não me casei para isso. Talvez você já está no terceiro, não sei. Talvez a sua vida é uma história. Deus está falando: eu estou tocando as histórias mais difíceis aqui, para provar que eu sou Deus, e que eu posso reconstruir o mais quebrado dos corações. Vem cura sobre você agora, recebe a cura do alto. Você que está calada porque você acha que você não pode falar, porque você é divorciada, em nome de Jesus, cura sobre você agora. Cura sobre você agora. A igreja não vai mais esconder o rosto de você. Oh, eu sinto o Espírito tocando agora essas mulheres, entrando na sua casa, cuidando dos seus filhos. Não é perfeito, não é o sonho, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entra na tua casa. Certo que deu certo pelas mãos de Deus. Aleluia, aleluia. A misericórdia de Deus está aqui. Se você quiser nadar e mergulhar no oceano da misericórdia e da graça de Deus, faça isso agora. Você pode dar braçada na misericórdia e no amor de Deus. Isso, aquele que cobre multidões de pecados. Isso, comece a nadar de braçada. De braçada, mergulha na graça e na glória de Deus. O diabo pensou: agora eu vou destruir ela. O Senhor diz assim: não mesmo. Não mesmo. Não mesmo.
achei que ia ser só uma reuniãozinha. Aí Deus fala, mas você não contava comigo. Quando eu venho, eu transformo tudo. O Senhor ama quando o ambiente não tem expectativa nos homens, mas a expectativa está no Senhor. Eu te abençoo, uma nova estação. De verdade, recebe isso. Eu te abençoo com um novo tempo. Uma nova estação sobre você, sobre a sua vida. Você nova em folha. Algumas pessoas hoje aqui nasceram de novo. Fizeram alianças com o Senhor. A poder do nome de Jesus. Agora, como povo ordeiro que somos, 17h20. Hoje, 19h30, nós vamos estar aqui outra vez. Vai lá recuperar mais força, vai. Vai lá comer mais um pouquinho, tomar mais uma aguinha. E às 19h30 eu espero você aqui. Para essa reunião linda, esse ajuntamento lindo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Seja usada pelo poder de Deus. Aleluia. Deus abençoe. Beijo, casa de Isabel. Amo vocês. Aleluia.